Mesa esportiva do Jogo Aberto na Band discute sobre a coletiva polêmica de Vitor Pereira. Bom, vamos contextualizar a história para não ficar nenhuma ponta solta aqui. O Vitor Pereira falou sobre esse assunto, deu a versão dele rapidamente, apresentamos agora para todo mundo aqui no Jogo Aberto e depois o que ele fez? Não, agora a assessoria disse, não teremos mais perguntas relacionadas ao Corinthians e sim apenas ao Flamengo, ou seja, não é? Censurou. Falar do Corinthians, falar do ano dele no Corinthians, não poderia mais. A nossa repórter começa a entrevista e faz um questionamento, perguntando sobre o que ele pensava em relação às palavras do Duílio, que o tinha chamado de mentiroso, entre outras coisas, e aí não deixaram a coisa seguir. Então a gente até vai reproduzir esse momento para que as pessoas entendam o que aconteceu. Vitor, Tatiana Tavares, TV Bandeirantes. É difícil não falar do assunto, mas o torcedor corintiano, ele sentiu como uma traição e também o Duílio chegou a te chamar de mentiroso, enfim, tudo isso. Só para finalizar, você já explicou tudo, mas eu quero entender só se a maneira como você conduziu isso, você deixou claro, então, para os dirigentes do Corinthians naquele momento que a sua decisão, apesar da sua situação familiar não estar resolvida, né? Ainda existir o problema de saúde, você queria vir para o Flamengo, isso foi comunicado para eles de maneira clara? Eles sabiam isso por você? Obrigada. Próxima pergunta, por favor. Está claro que ele não vai vir para falar sobre o Corinthians, ele está aqui para falar sobre o Flamengo. Ele já falou, ele é técnico do Flamengo. Aí a assessoria do Flamengo breca a resposta do Vitor Pereira e fica esse tipo de coisa. Na melhor das hipóteses, pensa o seguinte, resolve o assunto, fala, responde, aí sim põe uma pedra, não vai mais ter questionamento, ele dá a versão dele, responde, fala sobre isso e acabou. Agora, ficou, Capelanes, algo ainda para ser revelado, porque a história não é completa. Olha, eu vou ser bem sincero, olha a vergonha que o Vitor Pereira está passando, né? E a vergonha que o Flamengo passou. Esse recibo aí, gente, me desculpa, eu tenho o maior respeito pelas pessoas, a gente todos os dias tem essa relação com assessores. Infelizmente, os assessores de imprensa, uma boa parte, uma grande parte deles, se transformou não em assessores. Eles esqueceram que eles fizeram jornalismo também. Eles viraram grandes seguranças dos dirigentes, dos treinadores, dos jogadores. Hoje, para você tentar fazer uma entrevista com o menino da base, você tem que passar por 10 assessores. A gente entende o protocolo. Em relação a isso, é uma atitude ridícula. O Flamengo ele vem se tornando, ao longo dos anos, num clube mesquinho, antipático por esse tipo de atitude. O Duílio, o Ronaldo tem essa informação certamente. Gente, o Vitor Pereira, ele não fica nem vermelho com essa cara de pau dele na entrevista coletiva de ontem. Se o Vitor Pereira e o Duílio, que assiste o programa, ele pode até entrar ao vivo aqui e me desmentir. O Vitor Pereira nunca falou pro Duílio isso que ele falou na coletiva. Não, eu fui claro, eu disse isso, disse aquilo, onde está a mentira, onde está o mau caráter? Se ele tivesse falado, olha, Duílio, é o seguinte, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu não quero renovar o contrato, eu vou tocar aqui o barco, e ele tivesse fechado com o Flamengo, não teria nenhum problema para o Corinthians. Isso aí eu posso te afirmar dentro da direção corintiana que queria que ele tivesse ficado por 2 temporadas, oferecer um contrato de 2 anos. Só que ele falou que ia internamente cuidar da sogra, que não ia pensar em trabalho nesse momento. Uma semana depois, ele fecha com o Flamengo. Isso não é mau caratismo? Não fica nem vermelho, né, Vitor Pereira? Uma vergonha. O que fica, parece que bem claro, Chico, é que ele não tinha noção de que talvez esse convite do Flamengo fosse acontecer, porque era só ter conduzido de uma maneira diferente. Eu bato nessa tecla, porque quando você fala em problema de família, que é intransponível, que chegou o momento, você imagina que ele não vai trabalhar, não no Corinthians, mas em nenhum clube, porque a situação é gravíssima. Aí, de repente, vem essa proposta do Flamengo e o Vitor Pereira aceita, porque claro que o Flamengo é atrativo, é o time com o melhor elenco do Brasil, é a principal torcida do país, tem uma estrutura excepcional, centro de treinamento, hoje tem um caixa melhor do que a maioria das equipes aqui no nosso futebol, mas eu imagino, por isso que eu penso que talvez isso não pudesse estar em curso, porque aí é muito errado o jeito de conduzir. Isso, são duas coisas aí. Primeiro, na questão jornalística da coisa,
Lamentavelmente, esse modelo é muito cômodo, muito confortável para os entrevistados, porque o Capelani sabe muito bem disso, a gente tem a possibilidade de fazer uma única pergunta quando tem a possibilidade, porque muitas vezes, em razão do número elevado de profissionais ali, não é possível, o que eu discordo também, porque eu acho que se você está lá credenciado como jornalista, você tem que ter a oportunidade de perguntar. Quando você pergunta, muitas vezes o entrevistado te dá uma resposta que ali ele abre um outro questionamento. E aí o que você já fez? Você já teve que passar o microfone adiante para um outro profissional, que muitas vezes pergunta uma outra coisa, porque tem outra demanda, ou porque não prestou atenção na resposta. E aí você, pelo senso jornalístico, que o que é o senso jornalístico? É o que é relevante para o público. E o que é relevante para o público? Olha, se não é questionar o Vitor Pereira, que foi chamado de traidor e mau caráter pelo presidente do clube onde ele estava trabalhando, se isso não é jornalístico, se isso não é relevante, bom, aí a gente volta para a faculdade. Eu entendo o torcedor não querer isso. Não, ele tem que falar do Flamengo, já foi o Corinthians. Desculpa, a nossa profissão ali, a nossa função ali, não é falar o que é interessante para o torcedor, e sim o que é interessante jornalisticamente para o público. Esse é um ponto. O outro, eu super acredito que a proposta tenha vindo depois. Eu só acho que mudaria tudo pela relação que o Duílio achava ter com o Vitor Pereira, se o Vitor chegasse para o Duílio e fizesse um telefonema. Duílio, encerrou o nosso contrato, disse que eu não ia trabalhar mais. Depois do quê, Chico? Depois do encerramento do contrato, ou depois dele ter saído do Corinthians. Não, do contrato não. Brasileiro. Aqui em novembro. Depois dele ter se despedido. Mas bastava até dia 31 de dezembro. Mas bastava ele ligar para o Duílio e dizer: Duílio, eu recebi uma proposta do Flamengo e eu estou reconsiderando. Porque o Duílio diria o seguinte: tá, só um pouquinho. Você disse que em hipótese alguma trabalharia no Brasil. Eu posso fazer alguma coisa? Ele não deu nem chance. Ele simplesmente deixou com que a notícia Vitor Pereira acertado com o Flamengo. E aí o Duílio se sentiu traído, justamente. Não, e tanto é que a questão legal foi importante, jurídica, que esperaram o término do contrato, o esgotamento da relação de trabalho dele com o Corinthians, para daí, virando o ano, ele chegar no Brasil, ser apresentado e estar livre para trabalhar no Flamengo. Sabiam disso, ele tinha um vínculo com o Corinthians, por mais que não tivesse mais competição nenhuma, que ele estivesse em férias, porque era isso, não é? Não estava trabalhando, mas estava ligado ao Corinthians. Para não ter nenhum rompimento de vínculo, deixaram expirar o prazo e aí ele começa a trabalhar. Eles agradeceram o Dorival agora. Obrigado, Dorival. Valeu. Agora, dia 2 de janeiro. É vergonha, né? Nada a ver. Não, e o que se dizia, olha que engraçado, olha como as coisas são. Todo mundo comentava que era uma questão de dias o Flamengo renovar com o Dorival. Por que isso não acontecia? Porque, na teoria, o Dorival estava esperando a seleção brasileira. Então, por isso é que a renovação não teria sido imediata. E depois cai essa bomba. Bomba, até acho que no bom sentido, porque o Vitor Pereira é um bom treinador, tem qualidade, senão o Flamengo não teria feito isso. De constrangido, assim. Total. Ele me parece, ele me passa essa sensação que ele tá meio assim... sei lá, cara, não tá legal. Porque tem uma isso. coisa errada, não tá tudo esclarecido, não tá 100%, Sgarbi. Não, e a pressão dele agora no Flamengo, ele tem que ganhar muito título, ele tem que fazer uma temporada excepcional, assim, talvez até melhor do que a do Dorival. Pra mim, esse é um ponto importante. No estilo Jorge Jesus? Ah, tem. Pra mim, ele tá com essa... Desculpa, Sgarbi, foi a primeira pergunta da coletiva de um sócio-torcedor. Olha, será que você pode jogar como seu compatriota, o Jorge Jesus? Ele já chega assim, entendeu? E aí, sobre a coletiva, Rê, que tá ali, tá até pra gente, pra mim são dois pontos. Primeiro que a coletiva começa com o Flamengo fazendo a pergunta pra ele, que é essa pergunta justamente sobre como foi a situação, depois o sócio-torcedor. Assim começa, no modo geral, daí depois abre pra imprensa. O assunto mais comentado nas redes sociais durante 2 semanas no Brasil foi justamente Vitor Pereira e Corinthians. Todo mundo falava disso. Todo mundo falava disso. Aí abre a coletiva, todo mundo quer saber do quê? Todo mundo esperava justamente ele falar assim, sobre a situação do Corinthians. Ele enrolou durante 9 minutos, 8 minutos, enfim. E a pergunta da Tati foi completamente coerente. Então você está falando que o Duílio que é um mentiroso na história, basicamente é isso. Porque ele te chamou de mentiroso e você está falando o contrário. Que você realmente não foi, que você foi honesto na história. E não, foi ridículo o que aconteceu ontem. Se ele fala assim, se passa a pergunta para ele fala, não quero mais responder sobre isso, porque já cansei, já falei. Tudo bem, mas o assessor nunca poderia ter feito o que ele fez. Nunca poderia Vocês ter lembram feito. na Arábia, quando teve um problema e ele disse assim, ninguém vai controlar o que eu falo aqui, todo bravinho e tal. Isso. Pois é. Controlaram. Se atenta ao vídeo que nós estamos mostrando aí, dá uma olhada, ele cumprimentando os jogadores e os jogadores olhando para ele.
Eu não vou falar mais nada. Já velho. chega queimado. Não, e Já nada chega lá. queimado. Os Goleiros se falam, os goleiros se falam. Olha o traíra aí, os caras. Olha o traíra chegou. Olha o traíra chegou. Mas é assim, mas eu vou falar, tem duas. Mas olha tem só, dois lados mas eu aí acho que os jogadores pesadíssimos. também, Ronaldo, eles são empregados do clube. O clube que tomou a decisão. tem o que fazer. Não foi uma decisão que o Gabigol disse, não, vamos trocar o Dorival, não é? A gente sabe como as coisas funcionam. O que me impressiona é que o Flamengo termina em alta o ano, ganhando a Copa do Brasil e depois a Libertadores, do melhor jeito possível. O Dorival valorizado pelo torcedor, enfim, a imprensa cogitando até a presença dele na seleção. E aí o Flamengo, do dia para a noite, Criaram uma crise vem onde não com tinha. essa história e muda tudo. Então, Mas assim, como foi feito Mas com não o é. Rogério Ceni? Como foi feito Mas com o Renato não, eu Gaúcho? discordo. Como foi feito com Mas o não- Dorival? mas não é só com o Foi da Flamengo, mesma não é só com o forma. Flamengo. O futebol- Não, Rogério Ceni foi o demitido Flamengo- na madrugada, hein? o Ceni- O Flamengo Pra chamar tá o numa Renato. o Ceni linha. tinha um Não jogo é. contra a Chapecoense, que na O teoria Flamengo tá era numa linha. fácil, O Flamengo pela tá numa situação da linha Chape que no campeonato, merece foi treinador. demitido. Eu não- não, o o Flamengo futebol- merece não, treinador. eu discordo. Na linha que tá o Flamengo. Eu- Na linha que tá o Márcio... Como é que é o nome dele? Marcos Braz. Marcos Braz. Eu acho que colocar... Na linha que tá esse cara fazendo... mim. de tudo- Não, pra mim colocar no Flamengo, assim como se o Flamengo fosse um vilão da história, tá errado. Tá errado. O Flamengo... quê? Ah, porque tá errado. Porque o Rogério Ceni também com o Fortaleza, que é meu ídolo, meu grande ídolo no futebol, ele saiu do Fortaleza pra ir pro Flamengo no meio de uma situação também, que a torcida do Fortaleza ficou chateada. O futebol é ingrato, o futebol é assim. O futebol... Mas o Flamengo é o menos culpado dessa história Não tem toda, pra culpa. deixar bem claro. O Flamengo não Flamengo tem tá no culpa. direito dele. Não precisa continuar. Gente, o problema é o seguinte, Rê, você foi muito bem quando você fala na questão do direcionamento. O Dorival Júnior, ele tem um contrato, se o Flamengo quiser mandar o Dorival Júnior, ele vai embora. Claro, Manda embora, claro. paga a multa rescisória e tchau, Yari. Assim A como o questão é a Rogério Ceni condução. quando A condução é deixar ele esperando enquanto... Exato. Né? O problema é que o Flamengo não sabe conduzir. O Flamengo não tem, infelizmente, bom senso através dos péssimos dirigentes. Esse é o tema. Não tem nenhum problema. O Vitor Eu Pereira discordo, também tá no, Capela. o Vitor Pereira tá no direito dele também de sair do Corinthians hoje não renovar e ir pro Flamengo. O problema é a maneira que O problema vendeu. é ter feito juras de amor Vendeu e no um dia mês. seguinte, opa, então é que pintou um cara mais A torcida rico do aqui. Corinthians abraçou o Vitor Pereira e foi contra os ídolos do clube dentro de campo. Gente, então, tá como acima dos passa times. isso, É o que cara? vocês não estão percebendo que tá acima, isso aí tá acima do Flamengo, acima do Corinthians. É um profissional, que eu só falo do profissional, eu não conheço o Vitor Pereira. Não conheço o Vitor Pereira, sou amigo dele, não conheço ele. Mas nós estamos vendo um profissional que veio de uma forma que cabe bem no Flamengo, por quê? Porque o Flamengo tem um retrospecto que ele faz isso mesmo. Ele corta o pescoço do Mito, ele corta o pescoço do Renato Gaúcho, eles cortam e acabou. Eles agem dessa forma. Agora, esse profissional que veio e chegou ali, ele saiu como mentiroso. A verdade é essa, mentiroso, e colocou até a família no meio. Vai esperar o quê de um cidadão como esse aí? O VP, de um profissional como esse. Eu não posso falar cidadão, tem que falar do profissional. Que é um Pinóquio. É isso. Ele arrebentou as duas maiores torcidas, os dois maiores times do Brasil, passando vergonha por causa do mentiroso Agora, profissional. o Chico Timão Notícias é um canal voltado para deixá-lo informado sobre o Coringão. Para manter-se atualizado, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com outros do Bando de Loucos.